Em uma cidade onde a ignorância é cultivada como virtude e o pensamento crítico é visto como ameaça, um jovem chamado Rafael vive preso a uma rotina sufocante. Ele trabalha em uma fábrica que produz bens descartáveis, enquanto sua mente, cheia de perguntas, é constantemente silenciada por um sistema que valoriza a obediência cega. Um dia, ao encontrar um livro proibido escondido em um canto esquecido da fábrica, Rafael lê uma frase que muda tudo. A ignorância é a nova prisão, e o conhecimento é a chave que liberta. A partir desse momento, ele começa uma jornada perigosa e transformadora, onde cada passo em direção à verdade o afasta de tudo o que ele conhecia menos e o aproxima de sua verdadeira liberdade. A cidade de Nova Ordem era um lugar onde o silêncio reinava. Não o silêncio tranquilo de uma noite estrelada, mas o silêncio opressor de mentes que não ousavam pensar. As ruas eram limpas, as fachadas dos prédios impecáveis, e as pessoas caminhavam com passos rápidos, olhos baixos, como se temessem ser vistas. Tudo parecia funcionar perfeitamente, mas havia algo de profundamente errado naquele lugar. Era como se a cidade inteira estivesse envolta em uma névoa invisível, uma névoa que sufocava qualquer tentativa de questionamento. Rafael, um jovem de 24 anos, era mais uma peça na engrenagem dessa sociedade. Ele trabalhava em uma fábrica que produzia aparelhos eletrônicos descartáveis, projetados para quebrar em poucos meses. O trabalho era repetitivo e mecânico. Apertar parafusos, encaixar peças, repetir. O som das máquinas era ensurdecedor, mas o silêncio entre os trabalhadores era ainda mais perturbador. Ninguém falava, ninguém sorria, apenas trabalhavam, como autômatos programados para cumprir suas funções. Rafael não era diferente. Pelo menos, era o que ele pensava. Desde pequeno, havia aprendido que fazer perguntas era perigoso. Na escola, os professores ensinavam apenas o necessário para que os alunos pudessem executar suas tarefas no futuro. Filosofia, história e literatura eram consideradas disciplinas inúteis, e qualquer tentativa de discutir ideias era rapidamente reprimida. Pensar demais só traz problemas, diziam os mais velhos. E Rafael, como todos os outros, havia aceitado essa verdade sem questionar. Mas, no fundo, algo dentro dele sempre incomodou. Às vezes, enquanto caminhava para o trabalho, ele olhava para o céu e se perguntava por que as estrelas pareciam tão distantes. Outras vezes, ao ouvir o som das máquinas, ele se perguntava por que ninguém parecia se importar com o fato de que estavam produzindo coisas que ninguém realmente precisava. Essas perguntas vinham e iam, como ondas que batiam na praia e logo recuavam. Ele nunca as deixava permanecer por muito tempo. Era mais seguro assim. Tudo mudou em uma tarde aparentemente comum. Rafael estava no depósito da fábrica, organizando caixas de peças antigas, quando algo chamou sua atenção. Em um canto escuro e empoeirado, ele viu um pequeno objeto que não parecia pertencer àquele lugar. Era um livro. Um livro de capa dura, com as bordas desgastadas e o título quase ilegível. Rafael olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava por perto, e pegou o livro com cuidado. Ele sabia que livros eram proibidos, exceto os manuais técnicos aprovados pelo governo. Mas algo naquele objeto o atraía, como se fosse um imã. Ele abriu o livro com as mãos trêmulas e leu a primeira frase. A ignorância é a nova prisão, e o conhecimento é a chave que liberta. Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como se aquelas palavras tivessem sido escritas para ele, como se alguém soubesse exatamente o que ele sentia, mas nunca havia conseguido expressar. Ele continuou lendo, devorando cada palavra, cada ideia. O livro falava sobre liberdade, sobre o poder do pensamento crítico, sobre como o sistema manipulava as pessoas para que elas não percebessem que estavam sendo controladas. Por horas, Rafael ficou ali,
escondido no depósito, lendo e relendo aquelas páginas. Ele sentia como se uma venda estivesse sendo retirada de seus olhos, como se estivesse enxergando o mundo pela primeira vez. Mas junto com a excitação, veio o medo. Ele sabia que, se fosse pego com aquele livro, as consequências seriam severas. O governo não tolerava dissidência, e qualquer um que fosse acusado de subversão intelectual era enviado para os centros de reeducação, de onde poucos retornavam. Quando o turno terminou, Rafael escondeu o livro dentro de sua jaqueta e saiu da fábrica com o coração acelerado. Enquanto caminhava pelas ruas silenciosas de Nova Ordem, ele sentia como se todos os olhos estivessem voltados para ele, como se o peso daquele pequeno objeto fosse suficiente para denunciá-lo. Mas ao mesmo tempo, ele sentia algo que nunca havia sentido antes: esperança. Pela primeira vez, ele acreditava que talvez houvesse algo além daquela rotina sufocante, algo além do silêncio e da obediência. Ao chegar em casa, Rafael trancou a porta e acendeu uma pequena lâmpada em sua mesa. Ele abriu o livro novamente e começou a ler, desta vez com mais calma, absorvendo cada palavra como se fosse um tesouro. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. A partir daquele momento, ele não poderia mais ignorar as perguntas que sempre o atormentaram. Ele havia encontrado a chave para sua prisão e agora precisava decidir se teria coragem de usá-la. E assim, em uma noite silenciosa, começou a jornada de Rafael. Uma jornada que o levaria a confrontar não apenas o sistema que o oprimia, mas também seus próprios medos e limitações. Uma jornada que o transformaria de um jovem resignado em um homem disposto a lutar pela verdade, custe o que custar. Os dias que se seguiram à descoberta do livro foram um turbilhão de emoções para Rafael. Ele continuava indo à fábrica, cumprindo sua rotina como sempre, mas algo dentro dele havia mudado. Cada parafuso que apertava, cada peça que encaixava, parecia agora um lembrete da prisão invisível em que vivia. O livro, escondido cuidadosamente embaixo de uma tábua solta no chão de seu quarto, era sua única fonte de alívio. Todas as noites, ele o retirava de seu esconderijo e lia até que seus olhos ardessem de cansaço. Cada página era uma revelação, uma nova peça de um quebra-cabeça que ele nem sabia que existia. Mas, junto com o conhecimento, vieram os primeiros conflitos internos. Rafael começou a perceber o quanto sua vida havia sido moldada por um sistema que o mantinha ignorante e submisso. Ele se perguntava como nunca havia percebido antes, como havia aceitado tudo tão passivamente. A raiva começou a crescer dentro dele, uma raiva dirigida tanto ao sistema quanto a si mesmo. Mas ao mesmo tempo, ele sentia medo. Medo de que suas perguntas o levassem a um caminho sem volta. Medo de que o simples ato de pensar pudesse colocá-lo em perigo. Na fábrica, Rafael começou a notar coisas que antes passavam despercebidas. Ele via os rostos cansados de seus colegas, os olhares vazios, os movimentos mecânicos. Era como se todos estivessem presos em uma coreografia sem sentido, repetindo os mesmos passos, dia após dia. Ele queria gritar, queria sacudi-los e dizer: "Vocês não veem? Estamos todos presos!" Mas ele sabia que não podia. Qualquer sinal de insubordinação seria rapidamente reprimido. E ele não podia correr o risco de ser descoberto. Uma tarde, enquanto trabalhava, Rafael ouviu um dos supervisores gritar com um colega que havia deixado cair uma peça no chão. O homem, chamado Jonas, era mais velho, com cabelos grisalhos e mãos calejadas pelo trabalho. Ele tentou se desculpar, mas o supervisor continuou a humilhá, logo na frente de todos. Rafael sentiu o sangue ferver. Ele queria intervir, queria dizer ao supervisor que ninguém merecia ser tratado daquela forma. Mas em vez disso, ficou em silêncio, apertando os punhos com força. Quando o turno terminou, ele se aproximou de Jonas. "Você está bem?" perguntou, tentando esconder a raiva em sua voz.
Jonas olhou para ele com um sorriso cansado. Estou acostumado, garoto! É assim que as coisas são por aqui. Não adianta lutar contra isso. Aquelas palavras atingiram Rafael como um soco no estômago. É assim que as coisas são. Era exatamente essa mentalidade que o sistema queria que todos tivessem. Mas Rafael sabia que não podia aceitar isso. Ele precisava fazer algo, mesmo que ainda não soubesse exatamente o quê. Naquela noite, enquanto lia o livro, Rafael encontrou um trecho que parecia falar diretamente com ele. O primeiro passo para a liberdade é reconhecer a prisão. O segundo é encontrar aliados. Ele percebeu que, por mais que quisesse mudar as coisas sozinho, precisaria de outras pessoas ao seu lado. Mas como encontrar aliados em um lugar onde todos pareciam resignados? Como convencer alguém a arriscar tudo por uma ideia? No dia seguinte, Rafael começou a observar seus colegas com mais atenção. Ele procurava sinais de inquietação, de insatisfação, qualquer coisa que indicasse que alguém ali também sentia que algo estava errado. Foi então que ele notou Ana, uma jovem que trabalhava na linha de montagem ao lado da sua. Ana era diferente, enquanto os outros mantinham os olhos fixos em suas tarefas. Ela frequentemente olhava ao redor, como se estivesse procurando algo. Havia uma curiosidade em seu olhar, uma faísca que Rafael reconheceu imediatamente. Durante o intervalo, ele se aproximou dela. Você já se perguntou por que fazemos isso? Perguntou, tentando parecer casual. Ana franziu a testa. Isso o quê? Isso tudo! Trabalhar aqui, produzir coisas que ninguém realmente precisa, viver como se não houvesse outra opção. Ana o olhou por um momento, como se estivesse tentando decidir se ele era louco ou se valia a pena responder. Finalmente, ela deu de ombros. Já pensei nisso, sim. Mas o que podemos fazer? É assim que o mundo funciona. Rafael sentiu uma mistura de frustração e esperança. Ela estava questionando, mesmo que de forma tímida. Isso era um começo. E se não fosse, insistiu. E se houvesse outra maneira? Ana não respondeu, mas Rafael viu algo mudar em sua expressão. Era como se ele tivesse plantado uma semente, uma ideia que ela não poderia ignorar. Nos dias seguintes, Rafael continuou a conversar com Ana. Ele não mencionou o livro, pelo menos não ainda, mas começou a compartilhar algumas das ideias que havia aprendido. Ele falava sobre liberdade, sobre o poder do conhecimento, sobre como o sistema os mantinha presos. Ana ouvia com atenção, e embora ainda parecesse cética, Rafael podia ver que ela estava começando a se abrir. Um dia, durante o intervalo, Ana finalmente fez uma pergunta que Rafael estava esperando. De onde você tirou essas ideias? Perguntou, olhando para ele com curiosidade. Rafael hesitou por um momento. Ele sabia que contar a verdade era arriscado, mas também sabia que precisava confiar em alguém. Eu encontrei um livro, disse, baixando a voz. Um livro que fala sobre tudo isso, sobre como estamos presos e como podemos nos libertar. Ana regalou os olhos. Um livro? Você sabe que isso é perigoso, não sabe? Sei, mas também sei que não posso ignorar o que li. E acho que você também não pode. Ana ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente, ela sentiu. Quero ver esse livro. Rafael sentiu um misto de alívio e apreensão. Ele sabia que estava dando um grande passo ao confiar em Ana, mas também sabia que não podia fazer isso sozinho. Naquela noite, ele levou o livro para ela, escondido em uma sacola. Quando Ana começou a ler, Rafael viu em seus olhos a mesma transformação que havia experimentado. Ela estava começando a enxergar a prisão. E assim, Rafael encontrou sua primeira aliada. Juntos, eles começaram a planejar o que fariam a seguir, mesmo sabendo que cada passo os colocava em maior perigo. A jornada estava apenas começando, e os desafios que enfrentariam seriam maiores do que qualquer coisa que pudessem imaginar. Mas, pela primeira vez, Rafael sentiu que não estava sozinho, e isso fazia toda a diferença. Com Ana ao seu lado,
Rafael sentiu que algo dentro dele ganhava força. Não era apenas a coragem de continuar lendo o livro ou de questionar o sistema, mas a certeza de que, juntos, poderiam fazer a diferença. No entanto, a jornada que estavam prestes a trilhar seria tudo menos fácil. A fábrica, com suas câmeras de vigilância e supervisores atentos, era um ambiente hostil para qualquer tipo de dissidência. Cada conversa entre eles precisava ser cuidadosamente planejada. Cada troca de ideias, sussurrada em cantos onde ninguém pudesse ouvir. Ana, que inicialmente parecia hesitante, começou a se transformar. As palavras do livro, que Rafael havia emprestado a ela, despertaram nela uma inquietação que não podia mais ser ignorada. Ela começou a fazer perguntas, não apenas a Rafael, mas a si mesma. Por que aceitava aquela vida? Por que nunca havia questionado o sistema que a mantinha presa? E, mais importante, o que poderia fazer para mudar isso? Uma noite, enquanto caminhavam juntos após o turno, Ana quebrou o silêncio. Rafael, você já pensou no que aconteceria se fôssemos descobertos? Perguntou com a voz baixa, mas carregada de preocupação. Rafael parou e olhou para ela. Ele sabia que essa era uma possibilidade real, mas também sabia que não podiam deixar o medo paralisá-los. Sim, já pensei, respondeu, com sinceridade. Mas também penso no que acontece se não fizermos nada. Continuaremos presos, vivendo uma vida que não escolhemos, enquanto eles continuam nos controlando. Prefiro arriscar tudo do que passar o resto da minha vida fingindo que isso é normal. Ana assentiu, mas o medo ainda era visível em seus olhos. Rafael sabia que ela precisava de tempo para processar tudo, mas também sabia que o tempo não estava a seu favor. O sistema era implacável, e qualquer sinal de insubordinação poderia ser detectado. Os dias se transformaram em semanas, e Rafael e Ana começaram a expandir suas conversas para outros colegas. Eles eram cuidadosos, escolhendo apenas aqueles que pareciam mais insatisfeitos ou curiosos. Um dos primeiros a se juntar a eles foi Jonas, o homem mais velho que havia sido humilhado pelo supervisor. Jonas, embora cético no início, começou a ouvir as ideias de Rafael e Ana com atenção. Ele tinha vivido tempo suficiente para saber que o sistema não era justo, mas nunca havia acreditado que pudesse fazer algo a respeito. Vocês são jovens, disse Jonas, em uma das conversas secretas que tiveram durante o intervalo. Tem energia, tem coragem, mas o que posso fazer? Já passei da idade de lutar. Rafael colocou a mão no ombro de Jonas. Não é sobre idade, Jonas, é sobre acreditar que podemos mudar as coisas. Você tem experiência, tem sabedoria. Precisamos de você. As palavras de Rafael tocaram algo dentro de Jonas. Ele sabia que Rafael tinha razão. Mesmo que não pudesse liderar a luta, poderia contribuir de outras formas. E assim, Jonas se tornou o terceiro membro do pequeno grupo que começava a se formar. Com o passar do tempo, o grupo cresceu. Além de Ana e Jonas, outros trabalhadores começaram a se juntar a eles, cada um trazendo suas próprias histórias de frustração e desejo de mudança. Havia Sofia, uma jovem mãe que trabalhava longas horas para sustentar seus 2 filhos pequenos. Miguel, um ex-estudante de engenharia que havia abandonado a faculdade por falta de recursos. E Clara, uma mulher que havia perdido o marido em um acidente na fábrica, mas que suspeitava que ele havia sido silenciado por questionar as condições de trabalho. Cada novo membro do grupo trazia não apenas força, mas também novos desafios. Rafael e Ana precisavam garantir que todos estivessem alinhados, que ninguém falasse demais ou chamasse atenção. Eles começaram a se reunir em segredo, em um galpão abandonado nos arredores da cidade. Lá, longe das câmeras e dos olhares vigilantes, podiam falar abertamente, compartilhar ideias e planejar seus próximos passos. Foi em uma dessas reuniões que Rafael apresentou uma ideia ousada. Precisamos fazer algo que chame a atenção de todos, disse, enquanto os outros o ouviam atentamente. Algo que mostre
que não estamos mais dispostos a aceitar isso. Um protesto, uma greve, qualquer coisa que faça as pessoas perceberem que não estamos sozinhos. Ana, que estava sentada ao lado dele, franziu a testa. Um protesto? Rafael, você sabe o que isso significa? Se formos pegos, não haverá volta. Eu sei, respondeu ele, com firmeza. Mas também sei que, se não fizermos nada, continuaremos presos. Não podemos mais viver com medo. O grupo ficou em silêncio por um momento, processando as palavras de Rafael. Finalmente, Jonas falou. Ele tem razão. Já vivi tempo suficiente para saber que o medo é a arma mais poderosa que eles têm. Se queremos mudar as coisas, precisamos enfrentá-lo. As palavras de Jonas foram como um catalisador. Um a um, os membros do grupo começaram a concordar. Eles sabiam que seria arriscado, mas também sabiam que não podiam continuar vivendo daquela forma. Os preparativos para o protesto começaram imediatamente. O grupo decidiu que a melhor forma de chamar a atenção seria interromper a produção da fábrica, mesmo que por algumas horas. Eles sabiam que isso causaria um impacto significativo, não apenas na fábrica, mas em toda a cidade. Rafael e Ana lideraram os preparativos, garantindo que todos soubessem exatamente o que fazer e como agir. Na noite anterior ao protesto, Rafael e Ana se encontraram no galpão para revisar os últimos detalhes. O nervosismo era palpável, mas também havia uma sensação de determinação no ar. Você acha que estamos prontos? Perguntou Ana, enquanto olhava para Rafael. Nunca estaremos completamente prontos, respondeu ele, com um sorriso. Mas estamos juntos. Isso é o que importa. Naquela noite, enquanto Rafael caminhava de volta para casa, sentiu uma mistura de medo e esperança. Ele sabia que o que estavam prestes a fazer poderia mudar tudo, para melhor ou para pior. Mas, pela primeira vez, sentiu que estava vivendo de verdade, que estava lutando por algo que realmente importava. O protesto seria o primeiro grande passo em sua jornada, e Rafael sabia que, independentemente do que acontecesse, não havia mais volta. A transformação que havia começado dentro dele agora estava se espalhando. E ele estava determinado a ver até onde isso poderia chegar. O dia do protesto amanheceu com um céu cinzento, como se a própria natureza pressentisse a tensão que pairava no ar. Rafael, Ana e os outros membros do grupo chegaram à fábrica mais cedo do que o habitual. Cada um carregava consigo não apenas o peso do que estavam prestes a fazer, mas também a esperança de que aquele ato pudesse ser o início de algo maior. Eles sabiam que não havia garantias, que o risco era enorme, mas também sabiam que não podiam mais viver como antes. O plano era simples, mas ousado: interromper a produção da fábrica no meio do turno, desligando as máquinas e reunindo os trabalhadores no centro do galpão principal. Rafael e Ana seriam os primeiros a agir, enquanto Jonas e os outros garantiriam que a mensagem fosse ouvida por todos. Eles haviam preparado cartazes com frases como "Não somos máquinas" e "Conhecimento é liberdade", que seriam erguidos assim que o protesto começasse. Quando o turno começou, Rafael sentiu o coração bater mais rápido a cada minuto. Ele olhou para Ana, que estava na linha de montagem ao lado, e viu a mesma mistura de nervosismo e determinação em seus olhos. Eles trocaram um breve aceno, um gesto silencioso de apoio, antes de se concentrarem em suas tarefas. O momento certo chegaria em breve. Às 10 horas em ponto, Rafael deu o sinal. Ele desligou a máquina em que estava trabalhando, e o som ensurdecedor da linha de produção começou a diminuir. Ana fez o mesmo, seguida por Jonas e os outros membros do grupo. Em poucos segundos, o silêncio tomou conta do galpão, e os trabalhadores começaram a olhar ao redor, confusos. Era a primeira vez que as máquinas paravam sem aviso, e o impacto foi imediato. Rafael subiu em uma das mesas de trabalho e ergueu a voz.
Estamos aqui hoje porque não podemos mais aceitar essa vida, gritou, sua voz ecoando pelo galpão. Não somos máquinas! Somos pessoas e merecemos ser tratados como tal. Os trabalhadores, inicialmente hesitantes, começaram a se aproximar, formando um círculo ao redor de Rafael. Ana e os outros ergueram os cartazes, enquanto Jonas distribuía panfletos que haviam preparado na noite anterior. A mensagem era clara. Eles estavam lutando por melhores condições de trabalho, por dignidade, por liberdade. Por um breve momento, parecia que o protesto estava funcionando. Alguns trabalhadores começaram a aplaudir, enquanto outros gritavam palavras de apoio. Mas a euforia durou pouco. Em questão de minutos, os supervisores da fábrica chegaram ao galpão, acompanhados por seguranças. O líder dos supervisores, um homem chamado Duarte, tinha uma expressão de fúria no rosto. "O que está acontecendo aqui?" gritou Duarte, sua voz cortando o ar como uma lâmina. "Quem está por trás disso?" Rafael desceu da mesa e deu um passo à frente. "Somos todos nós!" disse com firmeza. "Estamos lutando por nossos direitos. Não vamos mais aceitar ser tratados como peças descartáveis." Duarte riu, mas não havia humor em seu riso. Ele fez um sinal para os seguranças, que começaram a avançar em direção ao grupo. "Vocês acham que podem mudar alguma coisa?" disse Duarte, com desdém. "Isso aqui não é uma democracia. Vocês trabalham para nós e vão fazer o que mandarmos." Os seguranças começaram a dispersar os trabalhadores, empurrando-os de volta para suas estações. Rafael tentou resistir, mas foi agarrado por 2 homens e arrastado para fora do galpão. Ana correu em sua direção, mas foi impedida por outro segurança. O caos tomou conta do lugar e o protesto, que havia começado com tanta esperança, parecia estar desmoronando. Rafael foi levado para uma sala nos fundos da fábrica, onde Duarte o esperava. Ele foi jogado em uma cadeira e os seguranças ficaram de pé ao seu lado, como sombras ameaçadoras. "Você cometeu um grande erro, garoto", disse Duarte, cruzando os braços. "Mas ainda tem uma chance de consertar isso. Diga quem mais está envolvido e talvez eu deixe você sair daqui com seu emprego." Rafael sentiu o sangue ferver. Ele sabia que Duarte estava tentando intimidá-lo, mas também sabia que não podia trair seus amigos. "Não vou dizer nada menos", respondeu, com a voz firme. "E você pode me demitir, me ameaçar, fazer o que quiser. Mas não vou parar de lutar." Duarte estreitou os olhos, claramente irritado com a resposta. Ele se inclinou para mais perto de Rafael, sua voz agora baixa e ameaçadora. "Você acha que é um herói, não é? Mas heróis não duram muito por aqui. Pense bem antes de continuar com essa ideia idiota." Rafael não respondeu. Ele sabia que estava em perigo, mas também sabia que não podia recuar. Duarte finalmente se levantou e fez um sinal para os seguranças. "Levem-no para fora e certifiquem-se de que ele entenda as consequências de suas ações." Os seguranças arrastaram Rafael para fora da fábrica e o jogaram no chão do estacionamento. Ele estava machucado, mas não derrotado. Enquanto se levantava, viu Ana e os outros membros do grupo esperando por ele do outro lado da rua. Eles correram em sua direção, ajudando-o a se levantar. "Você está bem?" perguntou Ana, com preocupação. "Estou", respondeu Rafael, tentando sorrir. "Isso é só o começo." Naquela noite, o grupo se reuniu no galpão abandonado para discutir o que havia acontecido. Apesar do fracasso aparente do protesto, eles sabiam que haviam plantado uma semente. Alguns trabalhadores que não faziam parte do grupo haviam mostrado apoio, e a mensagem começava a se espalhar. "Eles podem nos calar por um dia, mas não para sempre", disse Rafael, enquanto olhava para os rostos cansados, mas determinados de seus amigos. "O que fizemos hoje foi importante. Mostramos que não temos medo, e isso é algo que eles não podem tirar de nós." Ana colocou a mão no ombro de Rafael. "Estamos com você. Não importa o que aconteça, não vamos desistir." Rafael assentiu,
sentindo uma nova onda de determinação. Ele sabia que o caminho seria longo e cheio de obstáculos, mas também sabia que não estava mais sozinho. Juntos, eles continuariam lutando, porque a liberdade nunca é dada a menos ela. É conquistada. Os dias que se seguiram ao protesto foram marcados por tensão e incerteza. A fábrica parecia mais silenciosa do que nunca. Mas não era o silêncio habitual de máquinas e trabalhadores resignados. Era um silêncio carregado de expectativa, como se todos estivessem esperando o próximo movimento. Rafael, Ana e o grupo sabiam que estavam sendo observados. Supervisores circulavam com mais frequência, seguranças estavam por toda parte e qualquer conversa que durasse mais de alguns segundos era interrompida por olhares suspeitos. Apesar disso, algo havia mudado. O protesto, embora reprimido, havia deixado uma marca. Alguns trabalhadores começaram a se aproximar discretamente de Rafael e Ana, fazendo perguntas, demonstrando curiosidade. Era como se uma faísca tivesse sido acesa e agora lentamente começava a se espalhar. Uma noite, enquanto o grupo se reunia no galpão abandonado, Rafael percebeu que o número de pessoas havia dobrado. Trabalhadores que antes tinham medo de se envolver agora estavam ali, ouvindo, compartilhando suas histórias, buscando algo em que acreditar. Jonas, que sempre fora cético, olhou para Rafael com um sorriso discreto. Parece que você estava certo, garoto. As pessoas estão começando a acordar. Rafael assentiu, mas sabia que o caminho ainda seria longo. Eles precisavam de um plano, algo que fosse mais impactante do que o protesto inicial, mas que também fosse mais difícil de ser reprimido. Foi então que Ana teve uma ideia. E se usarmos o que eles mais temem contra eles? Sugeriu, com os olhos brilhando de determinação: informação. Eles nos mantêm ignorantes porque sabem que o conhecimento é poder. E se começarmos a espalhar o pouco que sabemos, não só aqui, mas em toda a cidade? O grupo ficou em silêncio por um momento, processando a ideia. Rafael foi o primeiro a falar. Como faríamos isso? Não podemos simplesmente sair distribuindo panfletos. Eles nos pegariam em questão de horas. Ana sorriu. Não precisamos de panfletos. Podemos usar algo que eles não podem controlar completamente: a rede de comunicação interna da fábrica. Se conseguirmos acessar o sistema, podemos enviar mensagens para todos os trabalhadores. Não apenas aqui, mas em outras fábricas também. A ideia era arriscada, mas o grupo sabia que era exatamente o tipo de ação que poderia causar um impacto real. Eles começaram a planejar imediatamente, dividindo tarefas e identificando quem tinha as habilidades necessárias para acessar o sistema. Miguel, o ex-estudante de engenharia, se ofereceu para liderar a parte técnica. Eu consigo fazer isso, disse ele, com confiança, mas vou precisar de tempo e de acesso ao servidor principal. Rafael e Ana se encarregaram de criar as mensagens que seriam enviadas. Elas precisavam ser curtas, mas poderosas. Algo que pudesse despertar as pessoas sem chamar a atenção imediata das autoridades. Depois de horas de discussão, chegaram a uma frase que encapsulava tudo o que estavam tentando dizer. A ignorância é a nova prisão. O conhecimento é a chave. Junte-se a nós. Na noite em que o plano seria executado, o grupo estava mais nervoso do que nunca. Miguel conseguiu acessar o servidor principal durante o turno da noite, enquanto Rafael e Ana garantiam que ele tivesse cobertura. O processo foi mais demorado do que esperavam, e cada minuto parecia uma eternidade. Finalmente, Miguel deu o sinal. Tá feito. As mensagens foram enviadas. Por um momento, ninguém disse nada. Então, Rafael sorriu. Agora, só podemos esperar. Na manhã seguinte, a fábrica estava em alvoroço. As mensagens haviam chegado a todos os trabalhadores, não apenas daquela unidade, mas de outras fábricas da mesma rede. Supervisores corriam de um lado para o outro, tentando descobrir como aquilo havia acontecido. Mas o mais importante era o impacto.
que as mensagens estavam tendo. Trabalhadores que antes pareciam resignados, agora estavam conversando, questionando, organizando-se. Rafael e Ana sabiam que não podiam ficar na fábrica por muito mais tempo. Eles haviam se tornado alvos, e era apenas uma questão de tempo até que fossem descobertos. Naquela noite, eles se despediram de Jonas e dos outros membros do grupo, prometendo continuar a luta de fora. Vocês são a base disso tudo, disse Rafael, enquanto apertava a mão de Jonas. Não deixem que eles apaguem o que começamos. Jonas assentiu, com os olhos cheios de determinação. Não vamos... Vocês nos deram algo que nunca tivemos antes. Esperança. Rafael e Ana deixaram a cidade naquela mesma noite, mas não abandonaram a luta. Eles começaram a viajar para outras cidades, conectando-se com trabalhadores, espalhando a mensagem, ajudando a organizar novos grupos. O movimento que havia começado como um pequeno protesto em uma fábrica agora estava se transformando em algo muito maior. Com o tempo, as autoridades começaram a reagir. Havia prisões, repressão, tentativas de silenciar o movimento. Mas, para cada pessoa que era silenciada, outras duas se levantavam. A mensagem era clara, e as pessoas estavam começando a entender que não precisavam aceitar a vida que lhes era imposta. Anos depois, Rafael e Ana estavam em uma pequena vila, organizando uma reunião com trabalhadores locais, quando receberam uma notícia que os deixou sem palavras. A fábrica onde tudo havia começado havia sido fechada e os trabalhadores, liderados por Jonas, haviam conseguido negociar melhores condições de trabalho em outras unidades. Mais do que isso, o movimento que eles haviam iniciado agora tinha um nome: Chave da Liberdade. Rafael olhou para Ana e ambos sorriram. Eles sabiam que a luta estava longe de terminar, mas também sabiam que haviam plantado algo que continuaria crescendo, mesmo sem eles. Você acha que fizemos a diferença? Perguntou Ana, enquanto olhava para o horizonte. Rafael assentiu. Não tenho dúvidas. A ignorância pode ser uma prisão, mas o conhecimento é a chave. E agora, essa chave está nas mãos de todos. E assim, a jornada de Rafael e Ana continuou, não como líderes de um movimento, mas como parte de algo muito maior, uma revolução silenciosa que estava mudando o mundo, uma mente de cada vez. Essa história nos lembra do poder transformador do conhecimento e da coragem de questionar o que parece imutável. E agora queremos saber de você. O que achou do roteiro? Deixe seu comentário e conte de onde você está nos acompanhando. Sua participação é essencial para continuarmos trazendo histórias que inspiram e fazem refletir. Inscreva-se para não perder nenhuma novidade e faça parte dessa jornada de transformação. Meu nome é Enéas.